Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o estudo dos gases e a equação de um gás ideal, né? Na parte de resolução de exercício, né? Já é a segunda aula sobre resolução de exercício desse conteúdo, tá ok? Então, ficar ligadinho na aula de hoje. Tem muita dica bacana, certo? Tem muito exercício bacana para que seja respondido, tá ok? Então, pegue papel, caneta, faça suas anotações, tá certo? E vamos para a aula. Então vamos para a primeira questão. Então a primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Um recipiente rígido contém gás perfeito sob pressão de 3 atm. Então vamos logo colocar aqui os dados, né? Vou chamar aqui de pressão 1, que é 3 atm. Pronto. Voltando à questão, né? Sem deixar variar sua temperatura. Ou seja, estamos falando de uma isotérmica, tá certo? A temperatura não está variando. Certo? Mas nós temos que ver se existem outras variáveis dentro dessa questão que também não vão sofrer modificações. Então nós podemos já colocar aqui que a temperatura 1, né, que é a temperatura inicial, ela é igual, né, a uma temperatura 2. É que vai ser a nossa temperatura final. Então voltando. Sem deixar variar a temperatura, são retirados 4 mols do gás. Aqui é importante. Aqui ele está falando sobre o número de mols. Se são retirados 4 mols, então eu posso dizer que o número de mols N, tá certo? Inicial, vou chamar N1, vai ser igual, não é? Agora no estado final, a N1 menos 4, certo? Então, o primeiro vai ser no estado inicial, e esse N menos 4, nós estamos falando do estado final. Tá ok? Então o estado inicial é N, né? Chamei ali de N1. Ok? O estado final é N1 menos 4, porque ele está retirando 4 mols de uma quantidade de mols que já tinha anteriormente. Certo? Continuando. Fazendo com que a pressão se reduza a 1 atm. Então a pressão que era de 3 passa a ser 1 atm. Ok? Então essa é a relação que nós vamos fazer, né? A pressão era de 3, estamos falando de temperaturas iguais, tá ok? O número de mols, né, final e inicial tem a relação de diminuição de 4, né, unidades, né, 4 mols, e a pressão 2, ela vai ser de 1 atm. Então ela desce de 3 para 1, tá ok? Tem um detalhezinho na questão que não está explícito dessa forma, mas que também faz uma diferença, certo? Que é quando ele diz lá no início o seguinte, ó, um recipiente rígido, né, contém gás perfeito, por aí vai. Quando ele fala um recipiente rígido, é porque ele está falando que o recipiente ele não sofre dilatação, certo? Então é um recipiente inextensível. Isso quer dizer o quê? Que os volumes, né, final e inicial, eles também serão iguais. Tá ok? Preste atenção. Ele diz que o recipiente é rígido. Então o recipiente ele não sofre um aumento, né, uma dilatação e nem uma compressão, certo? Então os volumes eles também serão iguais, porque o gás ele está dentro desse recipiente, então ele vai atuar em todo o volume. Só que o volume não muda. Se o volume não muda, né, o tamanho do recipiente não muda, então a atuação, né, o espaço em que esse gás ele vai atuar também não vai mudar, ok? Então nós podemos dizer que o volume 1 e o volume 2 eles também são iguais, ok? Então vamos montar, não é, a equação geral para este gás, né, aquela equação geral de estado, que é a equação de Clapeyron, ok? Que é o seguinte, né? P1 vezes V1, né? Pressão 1 vezes velocidade 1, vai ser igual
ao número de mols N1 R T1, certo? A equação para o final, né, depois que sofreu toda essa situação, que nós chamamos de 2, né? Então vai ser ó, P2 igual a V2, vai ser igual a N2 R T2. Lembrando que esse R é a constante universal dos gases, né? Então é o seguinte, P1, trazer para cá o P1, tá? Então essas são as equações que nós vamos utilizar. Então trabalhando com a primeira, ó. Pressão 1 é 3 atm, então vou trazer ela para cá, ó. Então é 3 vezes velocidade 1, como são iguais, eu vou chamar de V, tá bom? Então vai ficar, ó, 3 vezes V vai ser igual a N1 vezes o R vezes o T também, ó. Eu vou chamar as temperaturas de T, né? T1 é igual a T2, que vai ser igual a T. Pronto. Para P2, nós vamos fazer a mesma coisa, ok? Olha aqui, ó, para a situação 2, ó. Então, P2 é quem? É 1 atm vezes o volume é V. Aí, N2. Quem é N2? Certo? Como é o estado final, esse N1 menos 4, eu vou chamá-lo de N2. Certo? Ou N2 eu vou chamar de N1 menos 4. Então, aqui vai ficar, ó, N1 menos 4. Ok? Isso, vou colocar aqui entre parênteses, vezes R vezes T. Certo? Percebam que existem alguns termos que se repetem nos dois, né? São semelhantes. Preste bem atenção. Ó. Eu vou passar esse N1 para lá, para o outro lado. Então vai ficar, ó, 3 sobre N1. Deste lado eu vou deixar, ó, R, T, volume que está dividindo, está multiplicando, desculpa, do outro lado, passa para cá dividindo, ó. Então, sobre V. Ok? Vou fazer a mesma coisa na de baixo. Olha só de baixo. 1 sobre ó, N1 menos 4, eu vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar ó, N1 menos 4. Isso vai ser igual ó, R T sobre V. Percebam o seguinte. Nós temos aqui termos que estão se repetindo, né? Olha aqui, ó. Constante universal vezes temperatura dividido por volume. A mesma coisa nós temos embaixo, ó. Constante universal, temperatura, volume. São iguais. Se eles são iguais, aqueles que são iguais a eles também serão semelhantes. Ok? Então é o seguinte. Posso dizer que 3N1 é igual a 1 sobre ó, N1 menos 4. Ok? Então, podemos fazer aqui a regra de 3, simples, né? Fazer essas multiplicações, que nós iremos encontrar a resposta. Então, vai ficar ó, 3, que multiplica N1 menos 4, vezes, né? Quer dizer, igual, desculpa, a N1, né? Porque fica N1 vezes 1, que dá N1. Então, vou fazer a distributiva aqui, ó, sair multiplicando. Então, vai ficar ó, 3 vezes N1, né? 3 vezes N1, menos 3 vezes 4, que é 12. Isso igual a N1. Pronto. Quem é semelhante eu coloco de um lado, e quem for diferente eu coloco do outro. Ou seja, esse N1 aqui ó, eu trago para o primeiro membro. Esse menos 12, o menos 12, eu levo lá para o outro lado. Então vai ficar, ó, 3 vezes N1 menos N1, né, era mais, vem menos, vai ser igual a
é menos 12. Então passa para o outro lado mais 12, né? Fica 12 positivo. Ok? 3N1 menos N1 dá 2N1, né? Isso igual a 12. Pronto. Então, o número de mols inicial é 12 sobre 2, que vai ser igual a 6 mols. Então, a resposta é 6 mols. Nós encontramos ela lá na letra A. Certo? Pronto. Chegamos ao final da questão. Ok? Então, na questão, o que você tem que se ligar é nessas informações que aqui estão. Ó, de pressão, né, que ele deu explicitamente, tá ok? Das temperaturas, né, ele diz que a temperatura é igual, né, sem deixar variar a temperatura, então quer dizer que a temperatura se mantém constante, certo? Então isso também está explícito no texto, tá ok? O número de mols, isso aqui você tem que ficar ligado, e o mais importante, o volume, não é isso? Tem que ficar ligado no volume, porque ele diz que o recipiente é rígido, então não sofre deformações. Tá ok? Se não sofre deformações é porque o volume se mantém constante. Então tem que ficar ligado aí nessas informações que a questão está trazendo. Tá ok? Feito isso, ficou fácil, né? Basta aplicar aí as equações, né? No caso, a equação de Clapeyron, ver quais são aí as semelhanças e, através dessas semelhanças, fazer as igualdades. Chega na resposta. Então, vamos para a questão 2, né? Na questão 2 diz o seguinte. A questão 2 é um pouquinho mais trabalhosa. Um certo gás ocupa o volume de 41 litros sob pressão de 2,9 atmosferas, né? 2,9 atm. Isso a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a 23. E a constante universal dos gases perfeitos, né, R, é igual a 0,082 atm por mol Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas contida no gás é aproximadamente. Então tem as alternativas, né? Vai da letra A até a letra E, ok? Então vamos aqui colocar os dados da questão. Então ele diz que um certo gás, né, ocupa o volume, vou chamar aqui o volume, de 41 litros sob pressão de 2,9 atm. Certo? Isso a temperatura de 17 graus Celsius. Tá ok? Então ele dá aí a constante de Avogadro, né, o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, e ele dá a constante universal dos gases, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Ok? E quer saber aí qual é o número de moléculas aproximado, certo? Não é o número de mols, é o número de moléculas. Cuidado, são diferentes. Bom, então aqui é uma questão que nós vamos utilizar a equação de Clapeyron, né, que é pressão, volume, número de mols, constante universal, vezes a temperatura, certo? Tem que ficar ligado na seguinte situação. São nas unidades. As unidades, quem vai dizer quais são as unidades que nós iremos utilizar na questão, vai ser a constante universal. Ok? Então a constante universal está em atm, quer dizer que a pressão é em atm, está ok. Está em litros, quer dizer que o volume é em litros, então está ok. Nós vamos encontrar o N, que é o número de mols, tá ok? No início da questão. E a temperatura está em Celsius. Lá na minha constante está em Kelvin. Eu tenho que fazer essa transformação de Celsius para Kelvin. Porque eu tenho que obedecer a minha constante universal. Tá certo? Então é o seguinte. 17 graus Celsius, eu vou somar a ele 273. Tá ok? Então vai ficar
igual a 290, é isso? 290 Kelvin. Então essa é a minha transformação, né? Somando 17 a 273, que é como nós transformamos de Celsius para Kelvin, nós encontramos aí 290. Então agora a gente pode fazer a substituição dentro da equação, ok? Se por um acaso você não lembrar da equação, tem uma outra forma de se fazer. É pegar a constante, do jeito que aqui está, e substituir os dados onde estão as suas respectivas unidades. Por exemplo, você vai fazer, ó, no lugar do R vai colocar o 0,082, no lugar do ATM você vai colocar 12,9, porque ele está em ATM, no lugar do litro vai colocar 41, o número de mols é o que nós vamos encontrar, e no lugar do Kelvin colocar a temperatura. Também dá certo, tá ok? Fica como exercício para você fazer em casa, desta forma. Mas vamos continuar aqui utilizando a equação. A pressão é 2,9, o volume é 41, vai ser igual a N, o R, né, é 0,082 e a temperatura é 290, ok? Então aqui não tem jeito, a gente vai ter que fazer as continhas mesmo. Então vai ficar, ó, 41 vezes 2,9. Né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4 dá 36, não é isso? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. Então, somando, aqui dá 9, dá 8, dá 11. Uma casa, uma casa. Então, 118,9. Deste lado, né? 118,9. Vai ser igual a N, né? Multiplicado por esse produto. Ok? Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte. O 0,082, eu vou dizer que é 82 vezes 10. Eu vou retornar 3 casas, né? Então, 82 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, fiz essa transformação. Isso para quê? Porque eu posso multiplicar o 290 apenas com 82. Então, 290 vezes 82. Né? Então, aqui vai ficar 0. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. Com 8 a mesma coisa. Ó. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 9 certo? Dá 72. Vamos 7. 8 vezes 2, 16. Né? 16 mais 7. Né? Se fosse 16 mais 6 dava 22. Né? Mas 16 mais 7 dá 23. Então vai ficar 0. Aqui dá 8 somando, né? 5 mais 2, 7. 23. Ok? Então, o N vai ser igual a 23,780 vezes 10 a menos 3, ó, que eu não utilizei aqui em cima, ó. 10 a menos 3, certo? Para facilitar, vai ficar assim, ó. 118,9 vai ser igual a N vezes. Vou voltar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Dá 23,78. Então, N, 23,78. Ok? Então, vai ficar o seguinte, ó. Então, o número de mols vai ser 118,9 dividido por 23,78, certo? Esta divisão, ela vai ser igual a 5, ok? Então, o resultado é 5 dessa divisão. Bom, não acabou a questão, né? Porque eu tenho que encontrar a quantidade de moléculas, né? De partículas. Então, é o seguinte, o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, eu vou multiplicar por 5, que é justamente o número de mols, certo? Isso vai dar um valor de aproximadamente 30, né? 30 vezes 10 a 23, porque 5 vezes 6 é 30, certo? Aí vai dizer, professor, 30 não tem, mas tem 3
vezes 10 a 24, né? Porque aqui é 3 vezes 10, soma 1 daqui com 23, vai dar 24. Você vai encontrar esta resposta lá na letra A, ok? Bom, então com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.